Aí vai um recado para todo mundo que fica se perguntando o que é a onda dura. Por que a onda dura é isso e a onda dura é aquilo? A gente vai explicar porque todos nós somos onda dura. Então, preste atenção. Ser onda dura é ser igreja. É viver uma sábia loucura tomando nossa cruz todo dia. E ser igreja é servir, é ensinar, é aprender, tudo no mesmo pacote. É viver em família, é ser da família. E entender que a submissão e o tamo junto se completam. É experimentar tudo que um grupo pequeno, discipulado e o culto ao Senhor tem de valor. Ser onda não é querer empurrar Jesus goela abaixo, ficar forçando a barra, ser um cristão inconveniente. Ser onda dura é vestir a camisa do Evangelho, é fazer conhecido o nome de Cristo e comemorar intensamente cada conversão. Todos nós, onda dura, temos a nossa fé alicerçada, única e imutavelmente em Cristo Jesus. Por isso, quando a gente fala que ama a igreja, não quer dizer que a gente ame mais do que ama Jesus. Afinal, Ele é o motivo de tudo o que fazemos. Quem é igreja é persistente. Não para na primeira topada da vida, nem na segunda, nem na 105ª. Quem é igreja não desiste nunca. Ser onda dura é como torcer para um time, com a diferença que você também entra em campo quando decide servir. Ser igreja é não se conformar com este mundo que vai de mal a pior, é não cruzar os braços diante da injustiça. Ser igreja é colocar a mão na massa, com fé e ação, numa ideia só. Nós somos onda dura, porque além dessas e outras 1000 coisas que não cabem nesse vídeo, ser onda dura é buscar ser uma igreja igual a Jesus, para transformar o mundo. Nós somos a onda dura. Boa noite, Onda Dura Machado. Boa noite a você que nos acompanha aí na sua casa, mesmo diante dessas limitações que nós temos vivido, diante desse cenário de pandemia. Que Deus abençoe muito a sua vida e é uma alegria muito grande nós podemos nesse instante louvarmos ao Senhor e aprendermos mais da palavra de Deus. Por isso, se você quer ouvir da voz do Senhor nessa noite, que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra, não deixe de compartilhar o link dessa transmissão para que outras pessoas possam também acompanhar e serem alcançadas por tudo aquilo que nós vamos fazer e proclamar aqui nessa noite. Nós temos vivido dias difíceis, de fato não são dias fáceis, dias desafiadores, mas sabe de uma coisa? Os templos estão fechados, mas a igreja não para. A perseguição, as lutas que a igreja no início da sua história viveu não foi empecilho para que ela continuasse avançando e proclamando o Evangelho. Por isso, os nossos templos se fecharam durante esses dias, mas a nossa igreja continua mais viva do que nunca. Então, você aí na sua casa, não assista simplesmente a tudo aquilo que nós vamos ouvir e fazer aqui nessa noite. Mas louve ao Senhor, cultue ao Senhor aí aonde você estiver. E eu quero começar com esse texto que Paulo escreveu aos Tessalonicenses na sua segunda carta. Então, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo começa a descrever um pouco a respeito da segunda vinda de Jesus. E olha só como essa palavra faz sentido para nós hoje. Que o próprio Senhor Jesus e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ao coração de vocês e os fortaleça com ânimo para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Quero ler mais uma vez. Que o nosso Deus te dê ânimo ao seu coração e os fortaleça para fazer o bem, tanto em atos como em palavras. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas a igreja vai continuar firme no caminho, no propósito que Deus a designou, continuando fazendo o bem em atitudes e em palavras. Por isso, reforço aqui, os templos se fecharam, mas a igreja não para. Então,
Louve ao Senhor conosco nessa noite. Que durante essa semana você possa se unir a gente nos GPs de forma online para que a gente continue aprendendo mais da palavra de Deus, porque a igreja não para. Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos aonde você está, coloque seu coração diante de Deus e vamos colocar nossa vida diante dele para que ele nos dê ânimo, para que ele fortaleça os nossos corações diante dos dias maus que nós enfrentamos. Porque a nossa esperança não está nas coisas desse mundo, mas está no Deus que governa todas as coisas. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos. Te agradecemos porque mesmo diante desse cenário de pandemia, de dificuldades, de muitas incertezas, o Senhor tem nos abençoado e continua nos abençoando. Inclusive com a oportunidade que mesmo à distância, nós cultuarmos ao Senhor, nós ouvirmos da Tua Palavra, estarmos de alguma forma conectados como igreja Tua, Pai. E nós rogamos a Ti, Senhor, nesse instante, esteja visitando cada lar, cada família, cada coração que nos acompanha nessa hora, para que em nome de Jesus possamos ser fortalecidos, desafiados a Deus, confrontados pelas verdades do Senhor, para que a nossa fé em Ti transborde em atitudes, em palavras, em ações que possam realmente refletir o Cristo que nós professamos, o Cristo que nós acreditamos, ó Pai. Esteja conosco e mova a Tua igreja com a Tua doce presença, para que em diversas casas, lares onde nós estamos reunidos agora, possamos em uma só voz, em um só coração, cultuar ao Senhor. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Não deixe de compartilhar esse link para que outras pessoas possam louvar junto conosco e ouvir da palavra de Deus. E eu quero desafiar você que está nos acompanhando, aqui no chat do YouTube, você pode aí colocar o seu nome, o seu pedido de oração, e durante esse encontro a equipe da Ondadura Machado vai estar orando por você, vai estar intercedendo por você. Se você também quiser, no nosso Instagram tem uma caixinha lá que você pode colocar o seu telefone, o seu pedido de oração. Nós queremos nos conectar a você, nos ligar a você e de alguma forma ser instrumento de Deus na sua vida, tá bom? Nós vamos agora passar por um momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Você nesse instante também tem a oportunidade de contribuir e sonhar junto com a gente. Nós sonhamos com um novo espaço, nós sonhamos com uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que avança, que cresce, que espalha o Evangelho a todas as idades. Então, se você deseja fazer parte desse sonho, desse projeto com a gente, abençoar a Ondadura Machado, contribuindo, ofertando ou transferindo o seu dízimo, você vai ter a oportunidade de fazer isso nesse instante. Os dados vão aparecer aí na sua tela e você pode fazer via Pix. É importante preencher todos os dados com agência, conta, CNPJ e também enviar o comprovante para o WhatsApp que aparece aí, porque as implantações espalhadas pelo Brasil compartilham de uma mesma conta e para ser contabilizado as ofertas, os valores que são destinados para o projeto aqui de Machado, é muito importante você enviar o seu comprovante para que nós possamos compreender que esse valor foi destinado aqui para a cidade de Machado, para a Ondadura Machado, tá bom? Que Deus abençoe você, faça isso com alegria, sonhe junto com a gente. Nós já temos provado o cuidado de Deus, mas cremos que ainda há muita coisa a ser feita e nós vamos continuar crescendo para a honra e glória do Senhor. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo, me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço.
só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo amor que ofereceu sem merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só tua voz. Brilhou o sol tão lindo, me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, por todo amor que ofereceu sem merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Agradeço por toda a graça que me deu, por todo amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito. O Senhor e Rei, faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu
és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustentas. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Sobre a escuridão, declare: tu és a paz que acalma todo coração. Ele é o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. A tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta. E então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei Jesus. Você gostaria de viver uma vida gloriosa? Mas o que é uma vida gloriosa se não a vida diária, na prática, vivida debaixo de uma fé firme e verdadeira em um Deus santo e bom? Longe de toda a hipocrisia deste mundo, ter um caráter íntegro, fruto de um relacionamento real e leal com Deus que nos faz santos a cada dia, a cada decisão, a cada palavra dita. Vida gloriosa mesmo é a vida real, de acordar, trabalhar, brincar com os filhos, pegar trânsito, fazer tudo o que todo mundo faz, mas de uma forma que só aqueles que têm o próprio Deus morando dentro de si são capazes de fazer. Descubra o que significa ser cristão na prática e aventure-se a viver uma vida normal, mas cheia de glória. Cristianismo na prática, um tema onda dura.
Durante esses dias, nós estamos meditando, ouvindo na palavra de Deus a respeito daquilo que o Espírito do Senhor inspirou Tiago para escrever e hoje chegar até nós como palavra do Senhor. E nós estamos tratando desse tema, cristianismo na prática, através de todas as verdades que nós encontramos aqui na carta de Tiago. Então, por isso, eu quero convidar você, aonde você estiver, a abrir a sua Bíblia e nós vamos ler e continuar aí aprendendo mais da palavra do Senhor através dessa carta que Tiago escreveu. Então, abra a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 19 até o final desse capítulo, versículo 27. Tiago 1, verso 19 até o verso 27. Você pode acompanhar a leitura aí, aonde você estiver. Diz assim a palavra de Deus: Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz. Será feliz no que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, o nosso Pai, que aceita como pura, imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Nós temos visto que de uma maneira muito prática, direta, Tiago vai escrever verdades que vão refletir na nossa vida como cristãos, como imitadores de Jesus. E como nós vimos na semana passada, o Tiago que escreve essa carta é o meio-irmão de Jesus, aquele que almoçou com Cristo, aquele que viveu sobre o mesmo teto que Jesus, mas viveu sua crise de fé. Não cria até que um encontro com Jesus mudou toda a sua história. E então Tiago, o meio-irmão de Jesus, agora não era meio-irmão, era escravo, servo, aquele que realmente se doava em favor do Evangelho. E Tiago se tornou um grande homem, um grande líder na igreja em Jerusalém. E então ele escreve essa carta para os cristãos que de alguma forma se dispersaram, para o povo de Deus que se espalhou por várias regiões por conta da perseguição, por conta da dificuldade. E essa carta vai trabalhar por várias vezes círculos de lições que vão envolver o mesmo tema: como nós podemos viver diante das provações. A grande pergunta que nós fazemos é: por que eu sofro? Por que eu passo por isso? E a Bíblia não vai nos dar porquês. Mas a palavra de Deus é repleta de lições de como nós podemos viver diante das provações, diante das lutas. E como vimos também na semana passada, essa carta é como se Tiago estivesse escrevendo todas essas verdades lado a lado com ele, o Sermão da Montanha, o resumo da grande pregação que Cristo fez em cima do monte, o Sermão do Monte.
Também inúmeras referências aqui sobre o livro de Jó, sobre a vida de Jó. A gente vai ver menções aqui do personagem bíblico histórico nessa carta. E também muitos paralelos encontrados em Provérbios. E é por isso que a própria carta de Tiago é conhecida como o provérbio do Novo Testamento. Mas hoje eu quero te fazer pensar sobre essas duas coisas que Tiago vai trabalhar aqui no final desse capítulo, que é a questão de ouvir e de praticar. Aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vivemos. Provavelmente você já deve ter visitado, feito algum pedido em algum fast food, em alguma lanchonete, hamburgueria, ou seja lá o que for, restaurante. E é muito assim frustrante você olhar aquele cardápio visualmente bonito, visualmente atraente, e quando o pedido chega nas suas mãos, você vê que o hambúrguer é mais fino que uma régua. Porque a realidade exposta não condiz com a verdade. E parece que nós temos vivido essa crise, onde a fé que nós professamos, a crença no Jesus que muitas vezes nós fazemos questão de postar, de falar que nós cremos, parece que não condiz com a verdade vivida. E o que nós precisamos é mergulhar na palavra de Deus e justamente compreender que essas coisas são inseparáveis. Ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus. E o verso que Tiago vai descrever aqui, que nós lemos, não está desconectado com aquilo que ele já vem falando até então, que é justamente a provação, a dificuldade. É sobre isso que Tiago está tratando. Nós vamos passar por lutas, nós vamos ser provados, nós vamos passar por dificuldades nessa vida. E agora, o que Tiago faz questão de mencionar é não o que muitas vezes as pessoas pensam, falar simplesmente sobre fofoca, porque não é esse o propósito do texto, mas é sobre essa característica, essa virtude que precisa ser cultivada no momento da dificuldade. E que virtude é essa? A virtude de ouvir, a virtude de aprender a ouvir. E é por isso que ele escreve: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E como é difícil viver essa verdade, porque no mundo em que nós vivemos, esse mundo barulhento, as pessoas querem falar, digitar, postar, falar, protestar, criticar, mas parece que não estão prontas para ouvir. É engraçado como o Tiago vai brincar entre essa palavra estejam prontos, que no original é táxis, que aí vem a palavra táxi, que é prontidão, rapidez, eu preciso agora. Então, nesse instante, nesse momento, rapidamente, eu preciso aprender a ouvir. E eu preciso esperar e aguardar o tempo certo para falar. E se puder, manter o meu silêncio. Como tem sido difícil. Como tem sido difícil. E o grande desafio é justamente na provação, na dificuldade, manter um ouvido atento e uma boca calada. Porque nos momentos difíceis da nossa vida, sabe o que nós mais fazemos? Nós falamos, nós reclamamos, nós murmuramos, nós questionamos, nós falamos por quê, e não paramos para ouvir
Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis que ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus. E como o Tiago escreve aqui, nós precisamos compreender que a provação é o momento em que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E como eu disse, Tiago vai trazer inúmeras referências do Antigo Testamento. E essa é a coisa linda que Tiago vai usar. Falar da palavra usando a própria palavra de Deus. E Tiago aqui vai colocar referências do personagem Jó, que é muito semelhante ao que acontece. Depois você pode conferir na sua Bíblia. No capítulo 2 e no capítulo 3 de Jó acontece algo muito próximo com tudo aquilo que Tiago está escrevendo aqui. E você vai ver que no capítulo 2, quando ali Jó passa por aquela dor de perder família, de perder bens, de adoecer, ele então recebe a visita de 3 amigos. E sabe o que é interessante? O final do capítulo 2 vai dizer que quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Quando os amigos de Jó se aproximaram dele, eles choraram, eles lamentaram e se chegaram até Jó, abriram o seu coração e depois sentaram no chão com ele durante 7 dias, 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Olha que coisa interessante. Quando os amigos de Jó se aproximam dele, eles sentam do seu lado e não dizem uma só palavra. E o que Tiago quer nos demonstrar através desses versos é que uma grande virtude que nós precisamos cultivar nas provações, nas dificuldades, é ouvir e permanecer em silêncio. Porque o sofrimento é o megafone de Deus. E como tem sido difícil, porque nesses dias de pandemia, de dificuldade, nós queremos falar. Nós queremos protestar. Nós queremos criticar, nós queremos, bradar em alta voz. Isso não significa ser omisso com direitos, com reclamações, com situações que nós nos sentimos assim, indignados. Mas preste atenção, irmão. Talvez você não parou para sentar e ouvir a voz de Deus nesses dias difíceis que nós temos vivido. E esse é um grande desafio, porque a realidade que nós passamos, as pessoas estão entorpecidas pelo entretenimento. E nós não conseguimos ficar em silêncio. Nós não conseguimos parar para ouvir a palavra de Deus. Parar para notar que Deus está falando com a gente. E aí nós corremos para Netflix e maratonamos. Nós corremos para acompanhar quem é o líder, quem está no paredão do Big Brother. Nós assistimos uma live do cantor tal. E as pessoas querem ouvir, querem consumir, querem se entreter, porque na verdade esse é o grande dilema humano de parar no sofrimento e ouvir a voz de Deus. E na história de Jó, os seus amigos sentaram e não falaram uma só palavra. Mas aí é até engraçado, porque a gente ouve muito essa expressão, né? Paciência de Jó. Oh Deus, me dá a paciência de Jó. Haja paciência de Jó para suportar esse marido meu. Mas olhando para o livro de Jó, você vai perceber vários diálogos. E se há uma coisa que Jó não era paciente. Ele era perseverante, mas paciente não. Tanto que no capítulo 3 a gente vai ver esse discurso de Jó. E aí, isso é muito próximo com aquilo que Tiago escreveu. Por fim,
Jó falou e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Apagado seja o dia que eu nasci e a noite que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus lá do alto o ignore e a luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta, uma nuvem negra o cubre e densa escuridão anche com temor. E nos versos seguintes, Jó vai falar desse descontentamento que ele olha para a sua vida e fala assim: nossa, eu não queria ter nascido, eu queria ter morrido logo. Maldito seja o dia em que eu nasci. E ele vai comparar por várias vezes, que seria bem melhor eu estar lá morto junto com os que caminham na escuridão, porque não me sepultaram como uma criança que nasceu morta. Olha só o que diz o versículo 16. Porque conceder luz aos miseráveis e vidas aos amargurados, anseiam pela morte e ela não vem, cavam à procura dela mais que tesouros ocultos. E ele aqui está murmurando, ele abre os seus lábios para reclamar do dia em que ele nasceu. E terminando esse capítulo ele diz: não tenho paz, nem sossego, nem descanso, é só aflição. Gente, você vê na internet o que as pessoas falam: o brasileiro não tem um dia de sossego. Mas isso não é coisa de brasileiro, é coisa de gente, é coisa de humano, é coisa de quem está aqui nessa terra. E aí a gente aprende que o grande desafio no sofrimento é permanecer de boca calada e ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus, porque quando nós abrimos a nossa boca, nós nos iramos, nós pecamos, nós erramos. E o que é incrível no livro de Jó é saber que durante esse livro a gente vê inúmeros diálogos, inúmeras situações que Jó, a sua família, os seus amigos diziam, falavam, até que de repente no meio desse diálogo chega o Senhor. E diante de todos os questionamentos que Jó faz, Deus não responde nada. Deus só faz perguntas. E Deus pergunta: Jó, conta para mim se você estava no dia em que eu criei as estrelas. Conta para mim se você estava no dia em que eu dei vida aos animais, ou como eu formei os animais. E Deus começa a perguntar para Jó. E essas perguntas eram justamente uma expressão da grandeza de Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo: peraí, Jó, você está querendo então me aconselhar isso? Mas conta para mim quantas estrelas existem no céu, conta para mim quantos grãos de areia existem no mar, conta para mim, Jó, se você é capaz de responder isso. Se você é capaz de me aconselhar. Por isso, meu irmão, minha irmã, que diante das provações, da luta que você passa na sua vida, cultive um ouvido sensível à voz de Deus e pare de falar, pare de postar, pare de murmurar, porque assim nós somos consumidos pela ira. E é por isso que Tiago fala: sejam tardios em falar e tardios em se irar, porque todas as vezes que nós abrimos a nossa boca e tentamos fazer as coisas do nosso jeito, ou questionar, ou protestar, isso não produz justiça nenhuma, porque afinal de contas nós não somos justos. Então que diante desse tempo difícil, você possa simplesmente se silenciar e ouvir a voz de Deus. E como é difícil. Como é difícil. Eu por várias vezes eu menciono essa história porque marcou muito num livro que eu li. Uma dona de um salão de beleza,
enquanto ela preparava, arrumava os seus clientes, fazia o penteado, fazia escova e tudo mais, o celular dela toca e ela com o celular numa mão e o secador de cabelo na outra e tentando fazer tudo aquilo que ela fazia, aquele barulho, aquela muvuca, ela começa a dizer: peraí, que eu não estou te ouvindo, está muito baixo. E na verdade não estava baixo. O problema não estava em não ouvir, mas era nos barulhos que estava naquele ambiente. O grande desafio nosso é nos desligar dos barulhos e entender que a aprovação é o momento para a gente ouvir a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos, nós pensamos 2 vezes naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos. E você tem escutado a voz de Deus? Eu acredito muito que esses dias difíceis, na verdade, é o tempo que Deus está trabalhando na sua igreja, no seu povo. E a gente está entorpecido por tudo aquilo que eu disse. Inclusive por notícias, informações. Quando na verdade era o tempo da gente se alimentar e parar para ouvir a voz de Deus. E quantas vozes a gente tem escutado? A voz da diretoria da OMS, a voz do governo da sua cidade, do país, ou do país tal. E o povo de Deus não tem parado para ouvir a voz do Senhor. Seja pronto, sabe? Seja rápido em ouvir essa voz. E pare de falar, porque na dificuldade é o grande desafio para a gente manter a boca calada. Porque o que sai daqui do nosso coração são palavras torpes, amargas. E sabe o que é incrível? Como o Tiago mesmo escreve, ele diz: portanto, livrem-se de toda a impureza, livrem-se desse velho homem, dessa velha pessoa que você era, e prevaleça. E aceitem humildemente a palavra que foi implantada, colocada no coração de vocês. A palavra de Deus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então preste atenção no que eu vou dizer e pode parecer um pouco forte, mas é uma verdade. Não existe uma palavra mal pensada. Não existe uma palavra sem querer. Porque na verdade as nossas palavras são reflexo do nosso coração. Então, aquele que tem a palavra de Deus implantada no seu interior vai reproduzir aquilo que está aqui dentro. Por isso, pare de falar e que no momento da prova você simplesmente abra o seu ouvido e diga: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Se desligue das coisas desse mundo. Se desligue dos barulhos desse mundo. Rasgue o seu cartaz. Deixe o seu protesto de lado. Pare de murmurar e simplesmente ouça a voz de Deus. E caminhando aqui para o final dessa segunda parte, o final desse capítulo, Tiago agora vai falar sobre a prática, sobre viver aquilo que nós professamos. E o versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Se por um lado Tiago fala que nós precisamos ouvir no momento da prova, agora ele está dizendo: não basta ouvir, não basta ser ouvinte, você precisa praticar.
E é até interessante como ele coloca esse comparativo, essa ilustração, porque aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. O que Tiago está querendo dizer que é loucura. Parece loucura porque agora mesmo você estava diante de um espelho, você viu a sua face e você acabou de sair e nesse mesmo instante você já se esquece de quem você era. E é loucura. E é justamente uma loucura você se dizer cristão e não viver uma vida de prática. Sabe, a igreja cristã, por um bom tempo, conhecido como período das trevas, estava mergulhada num misticismo, numa religião sem lógica nenhuma, afastada da palavra de Deus. E a reforma protestante trouxe então sentido, luz, aquilo que nós precisávamos aprender e colocar em prática. Mas mais uma vez nós vemos a igreja indo para um caminho complicado, delicado, onde procura coisas místicas, experiências sobrenaturais, objetos como amuleto de sorte e um bocado de outros utensílios para se apegar, para se sentir mais seguro, confortável, e tem abandonado a palavra de Deus. E existe um movimento então que quer trazer de volta essa lógica, esse valor que existe na Bíblia, nas Sagradas Escrituras para a nossa vida. Mas preste atenção, você não foi chamado para simplesmente estudar isso aqui. E como as pessoas gostam de se gabar, de bater no peito e dizer: eu sei a Bíblia toda, eu li a Bíblia toda, eu sei falar todos os livros de cor, eu sei dizer as referências tais de tal livro, de tal capítulo. Mas preste atenção, o que isso coloca, o que isso muda na sua vida. Como eu disse, esse tempo de tudo mastigado, de tudo muito fácil. As pessoas pegam informação daqui, outra dali, acessam ali, outra aqui, e no final das contas não sabem de nada. E da mesma forma tem muita gente que se contenta em dizer que sabe da Bíblia, mas a sua vida não demonstra, não revela nenhuma prática cristã. É loucura. Assim como alguém que acabou de olhar no espelho e se esquece do seu reflexo. É loucura você dizer que é cristão e não viver nada do que isso diz. Você está se enganando. É o que Tiago vai dizer um pouco antes que nós vimos semana passada. São pessoas que são levadas como ondas, inconstantes, sabe? Incoerência, auto-engano. Você pode ser formado em teologia, você pode ser um grande estudioso da palavra de Deus, mas se você não pratica isso aqui, você está se enganando. E Tiago traz esse alerta. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Não apenas ouvintes. É loucura você dizer que é de Cristo, mas a sua atitude não revela em nada a vida de Cristo. Existe um grande problema com a igreja no nosso tempo. E quando eu falo a igreja, eu incluo todos nós. Porque os bancos das igrejas estão desgastados, mas as solas dos sapatos continuam intactas. As pessoas se sentem confortáveis por frequentar um culto, por ir a uma igreja e agora por acessar um link e assistir uma transmissão ao vivo. Mas as solas de sapatos continuam intactas. E esse é o grande problema da igreja nesses últimos dias, porque a prática está distante da vida de ouvir. Os bancos estão desgastados porque nós estamos sentados ali, ouvimos, nos alimentamos, nos tornamos obesos teologicamente, mas aonde está essa teologia? Onde está essa prática?
Igreja que se orgulham em dizer somos teológicos, somos bíblicos, mas a vida prática destoa dessa teologia, destoa dessa fé que professamos. E é loucura, como o Tiago escreve, é loucura você ouvir e não viver aquilo que você ouve. E como eu disse no começo aqui, reitero, essa carta de Tiago traz referências preciosas, de não só do livro de Jó, mas do próprio Sermão da Montanha. E veja como Jesus termina esse sermão em Mateus no capítulo 7, e ele traz esse exemplo que muitos de nós conhecemos. E ele diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Está vendo aqui o próprio Jesus dizendo: quem ouve as minhas palavras e pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. E quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo quanto uma pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Está vendo como isso está próximo que Tiago escreveu? Jesus dá esse exemplo da casa da areia, da casa na rocha. São tão parecidas, são tão semelhantes. Parece que é crente, é piedoso, é pacífico. A sua palavra demonstra doçura. Só que o que muda? O que muda é que quando vem a inundação, quando vem a tempestade, quando as águas batem com força naquela casa, ela não permanece em pé. Tudo vai por água abaixo. É o conhecido Denorex. Parece, mas não é. É parecido com um cristão, mas não é cristão. É semelhante a quem anda com Jesus, mas não é quem anda com Jesus. Porque é na dificuldade que é revelado quem de fato nós somos. O que de fato está por detrás, por debaixo dessa casa que foi construída. Uma rocha sólida, uma palavra sólida, ou convicções, achismos e até mesmo pretensão humana de achar que dá conta de tudo. E é nessas horas que a casa cai. Pastor Lipão disse isso há alguns dias e concordo com todas as letras. Que temos vivido esse tempo em que aquilo que é palha está sendo consumido e destruído. E aquilo que é de valor, tesouro, está sendo polido, purificado, preparado. É esse que é o momento da prova. Perceber a diferença entre palha e ouro. É na dificuldade que a casa cai. E por isso não basta você ouvir da palavra de Deus. Você tem que viver uma vida de prática. Você tem que viver uma vida de obediência. Não simplesmente uma teoria. Não simplesmente, sabe, um pensamento, uma filosofia. É vida prática. Publiquei isso nesses dias. Você pode ser católico, não praticante, você pode ser
Você pode ser evangélico não praticante, você pode ser espírita não praticante, você pode ser protestante não praticante, mas cristão é impossível não ser praticante, porque ser cristão é colocar em prática isso aqui. Imagine você falando para o seu filho, vá arrumar a sua cama, e aí ele simplesmente pensar, vá arrumar a sua cama. Vá arrumar a sua cama. Vou criar uma música. Vá arrumar a sua cama. É o que nós fazemos com o Evangelho. Nós pensamos, nós repetimos, nós cantamos. Mas cadê a cama arrumada? Cadê a obediência da palavra? Cadê a prática na sua vida? Coloque em prática. Porque se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. E a sua religião não tem valor nenhum, porque a religião que Deus, o nosso Senhor, aceita como pura, imaculada, é cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A religião que faz sentido, o cristianismo que faz sentido é aquele que controla a sua língua, aquele que se preocupa com o próximo, aquele que vive uma vida prática, aquele que obedece à palavra de Deus. Por isso, entenda, meu querido, que é nesse tempo que nós precisamos viver, nos posicionar e obedecer à palavra de Deus, porque os tempos difíceis revelam a nossa fé. E um dia a casa cai. Um dia a casa cai. E é por isso que todos os dias nós precisamos clamar ao Senhor e dizer: Deus, eu preciso da Tua graça, porque pelas minhas forças eu não consigo colocar em prática tudo isso aqui. Veja como é incrível saber que o sol nasce e se põe por obediência a Deus. Saber que os pássaros, eles voam, eles saem de uma região e vão para outra. O ciclo do mar, o ciclo da água, o ciclo de todas as coisas, apesar de acontecer de uma forma natural, eles nada do que mais fazem cumprir e obedecer à vontade de Deus. Mas nós insistimos em querer ser deuses, em querer ser senhores das nossas vidas e desobedecer aquilo que nós fomos chamados para viver. Então preste atenção, meu querido, minha irmã, obedeça a palavra de Deus. Saia desse evangelho de teoria, de uma teologia profundamente intelectual, mas mediocremente prática. Viva a palavra de Deus. Ame esse livro e ame reproduzir aquilo que a palavra de Deus te ensina a viver como pai, como um esposo, como uma esposa, como um filho, como um pastor, como um líder da igreja, como um membro, como um cristão. Reproduza aquilo que está nesse livro. Pratique a palavra de Deus. Nós precisamos nos tornar, como a Bíblia diz, cartas vivas. Cartas vivas. E não papéis mortos, escritos, ideias, palavras mortas, mas cartas vivas que reproduzem o Cristo que nós professamos. Amém? Vamos orar. Se você entendeu essa palavra, se você entendeu aquilo que a Bíblia nos diz nessa noite, que a sua oração seja: Deus, controle a minha boca, para que nesse momento difícil eu possa simplesmente ouvir a Tua voz e que as minhas práticas possam refletir
a palavra que eu escuto, a palavra que eu ouço, a palavra que eu me alimento. Se você quer isso para a sua vida, coloque aí no chat. Eu quero sair desse cristianismo vazio. Eu quero sair desse evangelho superficial. Eu quero sair dessa espiritualidade, medíocre. Eu quero mergulhar fundo. Eu quero viver experiências com Deus. Eu quero refletir aquilo que eu acredito. Eu quero que as minhas ações, as minhas palavras, a minha vida possa refletir o Deus que eu sirvo. Eu quero viver o cristianismo na prática. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo aqui juntos. Obrigado, Deus, por esse momento de conexão, mesmo em locais diferentes. E obrigado pela Tua palavra. Essa palavra que nós amamos, essa palavra que nós acreditamos, essa palavra que é modelo para a nossa vida. E Deus, nós pedimos que o Senhor nos incomode, que o Senhor nos desperte, para que nesses dias difíceis se levante uma igreja corajosa, uma igreja que não tenha medo de reproduzir, de replicar, de refletir aquilo que nós cremos, Pai. Deus, o Senhor não nos chamou para discursos, para debates, para protestos vazios de palavras que não têm sentido nenhum em redes sociais e no nosso dia a dia, mas o Senhor nos chamou para simplesmente viver como o Senhor viveu. Por isso, Pai, nos ajuda a entender que é nesses dias que nós precisamos Te ouvir cada vez mais e viver em cada atitude, em cada ação nossa, aquilo que o Senhor nos ensina, Pai. Nós precisamos do Teu Santo Espírito, porque pelas nossas forças nós não conseguimos. Por isso, nos capacite, nos orienta e nos encha, Pai, para que possamos viver essa verdade aonde o Senhor nos colocar, seja em casa, fora de casa, no trabalho, na igreja, aonde o Senhor nos levar. Queremos viver, Senhor, um cristianismo de prática e não de teoria e não de ideias. Queremos refletir Jesus através da nossa vida e é no nome dele que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada. Se Deus permitir, nós estaremos reunidos em breve, presencialmente, como Onda Dura Machado. Se você não conhece a nossa igreja, acesse as nossas redes sociais, fique por dentro de tudo que está acontecendo. Durante essa semana nós não teremos os GPs nas casas, mas nós teremos virtualmente. Então fique ligado em tudo aquilo que a gente posta, em tudo aquilo que a gente divulga, para que você faça parte da Onda Dura Machado como igreja, junto com a gente. O nosso lema é esse: venha ser família. Deus não te chamou para frequentar uma igreja ou para assistir, Deus te chamou para viver como igreja. Então venha ser família com a gente, tá bom? Se você quiser contribuir mais uma vez, os dados vão estar aí na descrição do vídeo. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilhe para que outras pessoas escutam e mais gente possa ser impactado pelo poder do Evangelho. E na próxima semana estaremos reunidos aqui online mais uma vez e, se Deus assim permitir, daqui 15 dias nós estaremos juntos como igreja, louvando ao Senhor, porque a igreja não para. Deus te abençoe, uma boa semana, que nesses próximos dias você possa ouvir a voz de Deus, silenciar a sua língua e colocar em prática aquilo que Deus falar com você. Deus te abençoe, boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser.